perto de você. 93.1. Atenção! A partir de agora, você vai ficar informado dos principais fatos e acontecimentos dos bastidores da política. Os dois lados da moeda. Aqui, a oposição e situação têm voz e vez. Aumente o volume. Vai começar para todo o Brasil o programa Questão de Ordem. Muito bem. São 12 horas e 1 minuto. Como sempre, KS não está. Então não dá para ela repetir que são 12 e 1. Vamos ter que cumprir esse regimento, viu? O regimento interno da casa diz que se passar de 11h30... Do programa, rapaz. Da casa. Da casa. Se passar 30 minutos depois, antes de começar o programa, a pessoa, o locutor, na verdade, o apresentador não entra mais. Na verdade, é se não chegar com 30 minutos de antecedência. Com certeza. Bom, já começando, mandando um abraço pro meu amigo Anderson, grande diretor forte lá da nossa rádio 102, lá de Imperatriz, tá ligado com a gente pela net, com certeza. Logo, a partir de abril, teremos novidades para as bandas de Imperatriz, tá? Novos planos, novos investimentos na área da comunicação para as bandas de Imperatriz, no comando aí do nosso querido Anderson, lá de Imperatriz, e todo outro quadro, todos outros empresários que a gente não pode citar agora. É segredo. É segredo. Muito bem, forte abraço a toda a região Tocantina ligado com a gente aqui pela 102, lá. Aqui é 93.1, Rádio 9 FM. A rádio de qualidade, pode ter certeza, né? Qualidade em tudo. Você pode acompanhar a gente ali, pelo Facebook Nova FM 93.1, tá aqui o Thales na minha esquerda e Isaías Rocha na minha direita. Daqui a pouquinho chega a KS, né, de Uber ou de carro ou de 99 ou de KS. Muito bem. Temos o que hoje, Thales? Temos aí a informação aí do anúncio do novo auxílio por 4 parcelas de 250 feito pelo presidente Bolsonaro. Sim. Sobre a PEC da impunidade também, informações da Assembleia Legislativa, a Câmara de São Luís, que nesse momento faz um painel sobre a campanha da fraternidade, puxado lá pela vereadora Concita Pinto. Bom. Dentre outras informações aí da política do Brasil e do Maranhão. E aí, Isaías, temos novidades? Sempre tem novidades na política, né, Minardi? Otelino... Se não tiver novidade, a gente inventa. Não, a gente inventa, não, a gente cria. Otelino está safo? Se livrou? O direito, ele é muito subjetivo. Daqui a pouquinho a gente entra nesse Daqui a pouquinho, detalhes da reeleição de Otelino na Assembleia Legislativa do Maranhão, tá bom? Temos a entrevista que ainda há pouco o governador Flávio Dino fez um balanço e, claro, o assunto foi Covid-19, tá bom? E outras coisas, investimento no estado, aquela coisa toda, tá bom? Se teve, a gente vai saber daqui a pouquinho, tá bom? Em cima de 12h04, vamos começar. Você está ouvindo Questão de Ordem. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer.
vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Exatamente. Rapaz, é merecido. E principalmente tem que agradecer ao Corinthians, né? Ao que Corinthians. segurou. Jogou com garra. Segurou porque o Inter foi com tudo, né? Os secadores e agorentes vão sempre ficar falando negócio de VAR. Não tem nada a ver. Nada a ver. Mas parabéns aos flamenguistas, né? Rapaz, o meu cunhado. Rapaz, ali foi um jogo top, viu? Meu cunhado pegou no terço, aí meu São José de Ribamar. Rapaz, era tanta hora meu São José de Ribamar, eu digo, pronto. Mas. O cara vai dar um treco. Vamos ser justos, né? Eu acredito. Quase dá um treco. O Flamengo, eu tô aqui falando enquanto flamenguista, né? Eu sou muito sério. O Flamengo, ele foi já campeão. Pegou também a São José de Ribamar? Não, ele foi campeão, mas eu tenho que destacar aqui, na verdade, o brilhante desempenho do Internacional, um time mesmo de luta, de garra, né? Eu tô fazendo um reconhecimento, mas tem um ditado que diz que o campeão, ele só levanta a taça graças ao regulamento. O regulamento também faz parte do... Ajudou muito, né? O VAR. Mas o Internacional, se tivesse sido campeão ontem, era merecido. Mas ele também perdeu o título por sua própria culpa. Quando ele perdeu aquele jogo pro Sport Belém, ele jogou o título fora. Não, mas aí também tem outros detalhes, né? Tá falando aí de um time com o Flamengo que tem uma estrutura, talvez, eu sempre costumo dizer isso aqui. Talvez o Flamengo talvez não, é um dos mais fortes do mundo. É um time com muita estrutura, com uma torcida apaixonada, com uma marca muito forte. Eu acho que ele fez por merecer. Mas é como eu tô te falando agora há pouco. Flamengo, mesmo perdendo, não convenceu, né? O Inter teve um jogo talvez até mais atrativo, mais forte, mais pegado, né? Mas é como eu falei, o campeonato não basta só você ter um bom desempenho em campo, você também tem que jogar a favor e com o regulamento em mão. Muito bem. Boa tarde, povo. Boa tarde. Tá chegando 10 minutos. 10 não, eu cheguei 4 minutos atrasado. São 10:07. Mas tá adiantado, o telefone aqui é adiantado, o relógio, porque pra ninguém se atrasar no programa. Né? Tá vendo aí, Thales Castro? Isso é um segredo que não pode revelar. Maravilha. Eu já revelei. Bom, parabéns a todos os flamenguistas, né? Mas rapaz, foi sofrido. Sim, sofrido. Claro. Mas ele gosta, ele tem que falar, mas rapaz. Foi pegado. Foi um jogo pegado. Foi pegado. Mas vamos convencer. Prevaleceu a máxima de que o jogo só acaba depois do apito final. Convenhamos, essa palavra aqui, o Minardi apaixonado, ela faz parte do maranhês. E ela surgiu e ficou mais forte na época do governo Zé Reinaldo. Então, é uma palavra, amarrapá, uma palavra que implantou aqui praticamente na comunicação foi o Zé Reinaldo. Tinha inclusive um programa sobre essa linguagem que é muita cara do maranhense. Muito bem. Vamos lá, vamos começar. Chega de Flamengo. Até porque hoje, final de semana. Sexta-feira. Estou bacana, tranquilidade total. Nem tanto, né? Nem tanta tranquilidade, porque ainda há pouco o governador Flávio Dino deu uma entrevista. Sempre as entrevistas das sextas-feiras, fazendo o balanço de como anda a pandemia no estado do Maranhão, né? Na entrevista, Flávio foi bem enfático, dizer que a coisa não tá boa, tá? A coisa não tá boa. O vírus ainda tá realmente, a segunda onda, digamos assim, aqui no estado do Maranhão tá cada vez mais subindo, né? Os hospitais, o governador disse que continuam lotados, os investimentos ainda estão em cima de leitos, em cima de comprar aparelhos para testagem. Inclusive eu fiz um teste, né? Eu fiz teste para Covid antes de ontem, né? Rapaz, deu IgG positivo. Então tu já teve, né? Eu já tive IgG positivo, né? Mas aí eu fiz sorologia. Tem que fazer sorologia também. Eu fiz teste de gravidez só. Teste de gravidez. Deu positivo também, né? O governador na entrevista falou que a situação ainda não é de colapso ou explosão de casos, mas o momento inspira muito cuidado.
Verdade. E ele não quer tomar medidas restritivas, mas se for o caso, ele mandou ligar o sinal amarelo. Mas já tá tem município. Tá em alerta. Já tem município maranhense que já começou a tomar medidas mais drásticas. São os toques de recolher. De Timon. São os toques de recolher. Inclusive, ele anunciou a abertura de leitos em São Luís e Imperatriz que dá sinais de superlotação. No caso de Timon, como 60% dos leitos já estão, né, ocupados, o município tomou algumas medidas, né, restritivas, afetando principalmente bares e restaurantes. Então, é uma situação que é preocupante, mas isso sabe por que aumentou? Você sabe, né, povo? Eu vou falar aqui direto com o povo, que eu quero saber se o povo ele tem consciência do que ele fez no carnaval. Tu tem consciência do que tu fez no carnaval, meu povo? Eu não fiz nada, eu fiquei em casa, mas o povo inteiro estava aglomerando sim, nas festinhas e tudo. E isso daí é uma causa muito... E ontem a torcida do Flamengo deu um péssimo exemplo, viu? Deu um péssimo exemplo. Falando em Covid-19, acabaram de me informar nesse momento, é um break news que a gente não gostaria de dar, e parece que o nosso amigo Juarez Silva, radialista, acabou de falecer vítima de Covid-19. Meu Deus do céu. É uma situação lamentável. O Juarez, para quem não conhece, era o parceiro da saudosa Helena Leite, né? Trabalhava muito com a cultura do nosso estado, né? Um grande defensor da cultura. Ele e Helena tinham brigas homéricas no ar, eu achava bem legal, porque os dois tinham o mesmo objetivo, que era brigar pela cultura. E aqui tem inclusive, da nossa amiga Daniela e Bandeira, informando, né? Perda e luto na comunicação. Acabamos de ser informado do falecimento do radialista Juarez Souza por complicação do Covid-19 e infecções de origem bacteriana. Tem informações de René Drummond? Tá bem. Tá bem? Tá, melhorou bastante, graças a Deus. E vem cá, onde é que as pessoas podem fazer exame da Covid gratuito? Bom, tem uma listagem aqui no Parque Rangedor, naquele rangedor. Mas é só para idosos, né? Não, lá? Não, mas tem uma determinada idade, já dá pra ti. Já é aqui no Rangedor. No Castelão também. No Castelão também. Não, a partir de que idade? Tu tem que te informar. A cada tempo, tem gente, parece que tá na idade de 40 pra cima agora. Acima dos 40. Eu tô perguntando que o povo quer saber, mas eu fiz, já tem 3 meses, eu tenho que repetir. Todos eles, o sorológico, o PCR, inclusive o PCR. Thales, pega mais informação do Juarez aí. Tá inclusive o PCR é o exame, é o único exame que está detectando a variante da Covid-19, o PCR. Já foi noticiado isso, então é bom fazer o PCR. O PCR, geralmente, esses artistas que estão precisando viajar para todos os países, os estados, eles estão fazendo muito PCR. Eles fazem direto, né? Tem que fazer para você poder se deslocar de um lado para o outro. Bom, confirmado mesmo a morte do Juarez? Confirmado, né? Lamentavelmente, sim. Bom, confirmado. Nosso amigo Rogério Silva também acaba de informar aqui nos grupos aqui também de WhatsApp. Maria. Olha, realmente esse vírus está terrível. Ontem o recorde de 1.588 óbitos. No Brasil. Bom, a gente... E hoje completa um ano do primeiro caso confirmado de Covid também. Olha, e aí a pandemia volta aí. Eu sei infelizmente que é uma data interessante no Brasil, porque hoje também comemora o Dia do Comediante. Aproveito para mandar um abraço a todos os comediantes conectados. Infelizmente, Brasil, né? O primeiro caso foi confirmado aqui, foi lá no Ciro Libanês, em São Paulo, se eu não estou enganado. E é uma data que também serve de reflexão. A vereadora Rosana da Saúde chegou a protocolar na Câmara de São Luís, pedindo o Dia Municipal de Combate à Covid-19 exatamente para ser celebrado hoje, dia 26. O projeto de lei dela que está tramitando, né? Em função exatamente do primeiro caso registrado no Brasil. Então o projeto está tramitando. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de consciência, como eu me referi aqui. Ela podia colocar em relação ao primeiro caso do Maranhão, né? Vocês se lembram quem foi o primeiro caso do Maranhão? Mas é muito interessante a proposta dela, porque assim, para ter o primeiro caso no Maranhão, nós temos que ter primeiro caso no Brasil. E então, a partir do dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil tomou uma proporção,
né, diferente a partir desse caso registrado lá em São Paulo. E ela pede que haja essa criação do Dia Municipal de Combate à Covid-19 também para conscientizar a população sobre essas medidas e cuidados. Muito bem. Nesse momento, e foi feita essa pergunta lá pro governador, ainda há pouco, disse assim, governador, tem muita gente pegando ônibus lotado, tem muita gente, avião, e a gente não vê, a gente não vê essas medidas em cima dessas situações aí. E aí ele, rapaz, olha e tal, desconversou, não soube explicar, até porque mexer agora nessas questões, gente, é complicado, porque não tem como. Nós estamos como é que diz? Em cima da navalha, né? No fio da navalha. Porque está entre viver a vida e entre parar a vida. A economia é importante, mas eu ainda defendo que a vida é mais importante do que a economia. Eu acredito que o Estado, os municípios, eles têm que, em cima dessas medidas restritivas, por exemplo, o Estado, as empresas, que a própria prefeitura e o Estado tem que aumentar esse número de frota, o número de ferry-boat e diminuir para não causar essas aglomerações, fiscalizar os supermercados, meu irmão. É loucura. As feiras voltou a tumultuar, a aglomerar, sem fiscalização. Tem que aumentar essas fiscalizações. É muito grave. O que o governador falou, eu vou agora falar até uma pessoa me disse, Minardi, infelizmente é o seguinte, e olha que ele é infectologista. Ele disse, olha, essa pandemia aí, a tendência dela, ela não vai acabar. A gente vai ter um controle dela, e quando vem mais essa nova cepa aí, a coisa começa a gente sentar de novo, estudar de novo, até porque pela primeira vez no mundo conseguiu encontrar uma vacina com menos de 6 meses. Geralmente leva anos, por menos de 6 meses ao surgir a pandemia. É a primeira vez isso no mundo. Claro, graças à tecnologia, à ciência, que hoje está muito mais moderna do que antes. Mas é um caso ainda que você percebe, Minardi, que até mesmo com essas vacinas, um dos requisitos que esses laboratórios estão fazendo em todos os países do mundo é o seguinte: eu vou te vender a vacina, mas você vai assinar aqui um termo comigo que se der alguma merda aí com algum morador, algum habitante seu, você responde a bronca. Você sabia disso? Sim. Então, para você ver que nem eles realmente garantem, não querem garantir essa coisa, porque senão já foi feita rápida, né? Foi um estudo muito rápido. E aí a gente ainda tem um presidente que trabalha contra. Nós tivemos 2 situações aí desfavoráveis ao que nós estamos passando no Brasil. Uma foi lá em agosto, quando no pico, quando a loucura de Bolsonaro de ter dito que não ia comprar as vacinas por causa desse primeiro usou esse argumento. Não, mas os caras não estão garantindo a eficácia e eu não vou comprar e bababá. Aí o pessoal me lembro que a Johnson, com essa negócio da Pfizer, a Pfizer ofereceu, Brasil, nós temos aqui, e é uma das melhores. Nós temos um lote. A que foi aprovada já pela Anvisa. A Pfizer ofereceu 100 milhões de doses para o Brasil, 100 milhões. Aí o governo, não, mas eu não vou comprar porque tu não garante eficácia e Bolsonaro não comprou. Aí depois veio o caso, rapaz, aí a coisa começou a aumentar e o pico começou a só aumentar. E aí veio a situação da Coronavac. Meu Deus, aí que piorou. A Coronavac ofereceu 68 milhões de doses. 68 milhões para o Butantan. Você lembra dessa história aí? Aí a loucura aumentou por conta da politicagem. Aí ele disse, não vou comprar a Coronavac, que é da China. Eu não compro nada de comunista. Aí, ainda tem a questão do Dória, seu governador de São Paulo. Estamos tomando até hoje no fiofó, porque o seu Bolsonaro, nesta loucura, né, de não querer, ele que começou a politizar essa questão de compra de vacina. E isso é culpa de Bolsonaro. Me desculpe os bolsominions aí que vão ficar com raiva de mim. Flávio Durante tá na escuta, viu? São os bolsominions, vocês podem ter suas loucuras, suas histerias aí pelo Bolsonaro, mas ele é sim o grande culpado, não pela pandemia, claro que não,
mas por não termos hoje uma política nacional de imunização. Até porque não temos vacina, então não dá para fazer uma política em cima do nada. Na verdade, até temos um plano nacional. O que eu discordo do presidente? Não temos vacina. Não temos uma responsabilidade no trato. Mas não temos vacina. Por exemplo, eu lembro. 6 milhões de vacina. Eu sei. Não dá nem para começo. Mas nós temos 200 milhões de habitantes. Isso tudo faz parte de uma responsabilidade de gestão quando se trata do combate ao coronavírus. Se isso que o Bolsonaro fez ao longo de 2020 desse certo, os Estados Unidos tinham reeleito seu presidente. Porque a prática de lá foi semelhante à de cá. Só que lá, os idosos, e todo mundo sabe que a população dos Estados Unidos é um pouco mais idosa, pagaram o preço alto. Eu conheço muita gente, amigos, amigas, que votaram no Bolsonaro, que mudaram a postura e a opinião depois que perderam parentes. Não que o presidente é o culpado por tudo. Ninguém tá dizendo isso aqui, ninguém... Não, mas é porque o povo deposita confiança no que vem o novo. Sim, o Bolsonaro era o novo. Mas assim então, como ele disse... As pessoas confiaram. Foi bem feliz. Tá, mas entendendo? Assim como ele disse que ele não confia na eficácia da vacina, eu poderia fazer uma pergunta agora direta e clássica pro eleitor. Quando você vota no seu político, você confia na eficácia de combate à corrupção, nas boas práticas? Claro. Então, como é isso, né? Não, a gente tem fé, tem esperança, só que ninguém presta. Pois é. Coloca um pra fazer a mesma coisa. Então não se pode vender algo que você não pode oferecer. Mas foi isso que o presidente vendeu em 2018. Ou eu estou enganado? Mas se a corrupção não fosse boa, eles não estavam brigando. Mas eu tive a oportunidade de gravar ao vivo aqui com o presidente. Um dos poucos profissionais que gravaram com ele na vinda dele aqui no Maranhão, na época na pré-campanha. Tá no YouTube, eu fiz as perguntas todas direcionadas a ele com relação ao combate à corrupção, política de aliança com partidos. Tá tudo lá. Pergunta, será se ele cumpriu? Eu duvido. Não se pode cumprir porque o sistema não deixa. Bom, muito bem. Tem muitas outras coisas aqui de Flávio Dino. Como eu tava falando aqui, o pessoal tá me enviando, né? Que eu tô falando mal de Flávio Dino, de Bolsonaro, não. Eu não tô falando mal de Bolsonaro, eu tô dizendo o que ele fez. E agora a merda tá aparecendo aí. A responsabilidade é dele. Isso ninguém pode negar, tá? Flávio Dino fez muita coisa errada? Fez, claro que fez. Mas, em relação aí a essa questão da pandemia, infelizmente, tem que jogar a culpa em quem tem a culpa. A culpa e aí, em relação à pandemia, os números estão aí que mostram que o Maranhão foi um dos estados que melhor trabalhou o combate à pandemia. Os Flávio Dino, para confirmar. O Flávio Dino não é santo, claro, enquanto gestor, eu tô aqui, eu não sou aliado do governador, mas eu vejo também que ele é muito contraditório em algumas ações. Isso a gente tem que destacar aqui, por exemplo, principalmente na questão política. Ele é muito contraditório. Eu penso assim, mas em relação a esse enfrentamento, ele não foi irresponsável ao ponto de renegar a doença. O presidente da República renegou, foi infectado e continua renegando. Então eu não sei se é um caso. E a mãe dele também. Então eu não sei se é um caso. Não, ele levou foi a mãe dele. Ele brigou tanto por conta da vacina, da Coronavac, levou a velhinha para ser vacinada pela Coronavac. Todo mundo que pega Covid-19 ou que tem um ente que faleceu pela Covid-19 muda de postura em relação à doença. O caso do presidente, ele é único no Brasil. Ele mesmo infectado, ele renega até hoje. Então é uma situação que talvez só alguns especialistas na área de psiquiatria podem explicar. Complicado. Vamos mudar de assunto? Ainda há pouco eu estava lendo essa questão que continua ainda essa polêmica do ICMS na gasolina. Ontem parece que, eu não sei se tu estava acompanhando, o Flávio parece estar estudando uma possibilidade de diminuir o imposto para os taxistas e para os motoristas de aplicativos, né? Aí eu conversando ainda há pouco com o dono de um posto de gasolina, de uma rede de posto de gasolina. Aí ele me disse assim, Minardi, é complicado porque, por exemplo, se a gente compra a gasolina a R$4,50, a gente já paga lá o imposto, né, para a distribuidora. E a distribuidora
é que passe esse dinheiro para o governo do estado, né? Então, eu vou entrar agora numa questão muito polêmica, que é a questão de alguns dizem que é cartel, né? Que existe um cartel de preços nas bombas. Eu acredito que ainda não chegamos nisso, porque a gente ainda encontra variados preços, né? Mas em média tá R$5, não é isso? Ontem tinha um posto em frente a São Domingos que tava R$4,98 a gasolina. Em média tá R$5. Minaj, mas já tem lugar de 5,30, não tem? Essa questão dos cartéis, a gente só pode ter aí uma possibilidade de identificar se existe ou não se o Procon voltasse com aquela medida de pesquisa de preço. Mas olha só, já quer voltar por causa de Procon, que deu uma briga lá na Assembleia Legislativa, viu? Mas eu tô aqui falando de uma medida que ajudou pelo menos a fazer um possível combate em prática. Foi nesse sentido aí que o Duarte apresentou o pacote de medidas de enfrentamento à alta de preço do gás e do combustível. Pois ele até já postou também sobre o assunto. Colocando, inclusive, o Procon para fiscalizar os postos de gasolina. Mas aqui o Duarte, eu ficou meio dúbia aqui a informação que me deram. Duarte apresenta medidas e cogita a CPI para combater a alta de preço de combustível. O deputado também contestou que ICMS seja a causa dos aumentos e defendeu a realização da reforma tributária. Duarte está dizendo que os 30% não aumenta a gasolina, é isso? Ele criticou quem defende que o ICMS, que o aumento é por conta do ICMS. Eu também acho que não Ele criticou. Eu acho que a política de preço da Petrobras é o que é o fator decisivo. Tá mais do que claro isso aí. Vamos lá, há quanto tempo o ICMS está aí no Brasil? Quanto é que era a gasolina, por exemplo, 5, 4 anos atrás? R$2. O ICMS já existia. Sim. Teve quantos aumentos esse ano, isso aí? Pois é, eu aprendi a calcular a porcentagem. Eu lembro que quando a presidente Dilma era presidente do Brasil, né? Que a gasolina na época ainda era 2 e pouco, que quando subia aí algumas frações as pessoas se condenavam a presidente. Mas hoje o discurso das pessoas mudaram. A responsabilidade pelo aumento não é mais do presidente. Né? São os governadores que administram a Petrobras, eles que são culpados. Tu já imaginou, Isaías, tu já imaginou, toda vez que tiver aumento de combustível, os estados tiver que reduzir o ICMS? Como é que vai ficar os estados? Então vamos por uma lógica mais... Como é que vai ficar os estados? Vamos por uma lógica, claro, que todo mundo sabe que isso a manutenção do estado depende do ICMS. Agora vamos por uma lógica mais clara. Coisa constitucional, né? Se acabasse com o ICMS, a política de preço da Petrobras iria permanecer. Em quem iria se responsabilizar os aumentos? A culpa seria de quem? Eu acho assim, o presidente tanto que concorda que ele teve que interferir no comando da estatal. E ele mesmo criticou a postura do presidente da Petrobras. O próprio Bolsonaro criticou e falou que ia tomar atitude e tá aí. Ele não trocou? Mas eu tô falando aqui um negócio que na época o ICMS não era 30%. Não interessa, por mais que o ICMS... Era 15%. Por mais que... O cara dobrou. Tudo bem, então tá se colocando a responsabilidade. Pega bem aí. Vamos lá, pega bem aí, entra no site da ANP. Vamos comparar o preço da gasolina do Maranhão com o Rio Grande do Sul ou com qualquer outro estado. Qual vai ser a diferença em relação aos preços? Mesmo com o ICMS alto daqui, mas lá é quase R$2 ou R$1 a mais de diferença. A responsabilidade não tem nada a ver com o ICMS, gente. Tem não. Eu não tô aqui e eu não sou comunista, não sou esquerdista. Agora, eu também não sou bobo, né? Ao ponto de achar que o culpado de tudo pelo aumento da gasolina são dos governadores, são dos estados, né? É bobagem pensar dessa forma. Por mais que se acabe com o ICMS, ou por mais que se crie um imposto único, se não mudar essa política de preço da Petrobras, nós vamos ter constantemente aumentos. Sabe por quê? Porque a estatal se baseia no dólar. Não, né? No mercado nunca existiu nem no Maranhão e nem em estado nenhum. Isso não procede, não. Nunca foi 15%. Eu duvido se alguém nunca aí que acha que a responsabilidade do aumento é do ICMS do Maranhão, acha que o culpado é o ICMS. Então vamos lá. Entra aí no site da ANP, faça uma pesquisa de preço de combustíveis entre as unidades da federação e veja de fato quanto é o preço praticado lá nos estados do sul em comparação ao Maranhão. Aí
se de fato lá for menor do que cá, aí eu me calo em relação a isso. Eu falei ontem eu falei aqui do ranking, rapaz, que foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo. O Maranhão tá em 20º. O Maranhão é um dos combustíveis mais baratos do país, pô. Tá mesmo em 20º. com o ICMS mais alto. O mais alto. caro é o do Acre, segundo mais caro é o do Tocantins, em terceiro é o do Rio de Janeiro. Ou seja, o do Maranhão tá em 20º. Ou seja, mesmo cobrando 15% do ICMS... Nunca existiu isso, Isaías, não procede. Dessa cobrança, nem no Maranhão, nenhum estado do país nunca foi cobrado 15% do ICMS. Bom, então, o que o povo diz? O povo tá só ouvindo ali quietinho. Tô ouvindo aqui a confusão. Não gente. usa carro, não paga combustível, tá aí caladinha. Só usa ônibus. Mas usa gás. O povo não tá entendendo que o povo nada. não usa gás? O povo não tem carro, o povo anda de ônibus. Mas tem o gás. Inclusive os motoristas, o sindicato de empresários querem inclusive o aumento, né, da passagem. É isso? Já resolveu essa questão do aumento das passagens? Um protesto, aí vai mexer com o povo. A primeira bronca aí pra Bride resolver. Não só eles, olha, eu tava vendo aumenta 30 centavos, a passagem mais cara vai ficar R$4. Tu sabe que quando a gente, né, nós que trabalhamos com comunicação, a gente conta muita história. Tu conta história com Conta história com fatos. Essa semana histórias conversando... ou só histórias? Porque assim, a cada matéria que se produz não deixa de se inspirar ali numa história, porque a gente tem que colher depoimentos principalmente de pessoas envolvidas. Certo. Acompanhando o depoimento de um motorista por aplicativo. Olha a situação. O cara... Tu vai contar a história? Não vou contar, é só resumir. Tá. O cara tem aqui o aluguel do carro para pagar, tem que ter a alimentação da família, tem que abastecer o combustível diariamente. Tem que pagar o aplicativo. Diferente de nós, esses profissionais quase que diariamente tem que abastecer 1 ou 2 vezes por dia. Porque são muitas viagens. Ou tu abastece R$50. Mas quanto mais viagem, mais lucro. Mas aí eles têm que dobrar para poder tirar o lucro. Quanto é que tá o botijão de gás? Quanto é que tá? 80 e pouco. 89. O Bolsonaro zerou. Diminuiu o preço do botijão. Não. Nada. Não. Ele Na zerou porcentagem ele não zerou. Ele zerou, diminuiu. Não. Aí a culpa é do ICMS? Não, a culpa não são dos impostos. Como eu tô te falando, a culpa é da política de preço adotada pela Petrobras. Eu já falei isso aqui. Então tá bom. Então a culpa é de Bolsonaro. Não, tá bom. já chega. Eu não acho também. Eu já falei isso aí, que isso aí é um assunto superado. Não, aí seria muita injustiça eu afirmar que a culpa é do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já acusou o golpe. Até porque, vamos ser justos. Quando o Bolsonaro assumiu o Brasil, isso a gente tem que ser claro. Por isso que eu não tenho aqui amarras políticas, porque eu tenho liberdade para falar isso aqui. Quando ele assumiu o Brasil, a política de preço já estava lá. Certo. Porém, a responsabilidade de mudar era dele, e ele não mudou. Se ele, a partir de agora, em função dessa polêmica, resolveu mudar o comando da Petrobras, então ele está acusando o golpe. Ele não mudou? Ele não está mudando agora o comando? Mudou, mas não é bem assim. Tem que respeitar alguns procedimentos. Eu não sei, quero saber da passagem de ônibus. Depois a gente vai conversar sobre assunto. Depois a gente vai conversar sobre a passagem de ônibus, que é um assunto realmente muito importante, tá bom? Vamos mudar de assunto mais uma vez? O que tu tem hoje aí, Isaías? O que você trouxe? Você trouxe uma Bíblia, né? Ele trouxe. Vamos falar rapidamente aí da PEC da impunidade. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero primeiro acabar com essa pauta aqui. Eu até fiz, cara. Eu até uma Bíblia, meu irmão. De uma semana isso aqui, cara. Não. Negão estudioso, rapaz. Eu gosto de... Vamos falar de Otelino. Ele não deixa nem um pé pra olhar. Né? Parece que o ministro Alexandre de Moraes tirou Otelino da reta. Parece que a eleição que a gente estava questionando, inclusive o Isaías questionou bastante, é o Cabeça que levantou esse assunto em vários blogs e Só que eu abordei de duas formas, não apenas a reeleição. Não, tudo bem. O certo é que Otelino tá safo, né? Continua lá. Por coincidência, ele estava ontem em Brasília e recebeu a notícia que ele não vai ser mais cassado ou não vão mais anular. O Supremo bateu o martelo dizendo que foi legal a reeleição. Foi só uma decisão monocrática. Mas ele representa o Supremo, pô. Eu ia deixar esse assunto para depois. Não, vamos lá. Vamos lá. Na decisão determinando nova eleição na mesa diretora da Assembleia de Mato Grosso,
ministro Alexandre de Moraes explicou que a interpretação constitucional, né, da nossa Constituição, que vinha sendo dada pelo STF, era de que a vedação, a recondução dos membros das mesas das casas legislativas para os mesmos cargos da eleição imediatamente subsequente não seria de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. No entanto, no recente julgamento em que discutiu a possibilidade de reeleição para a mesa diretora do Congresso Nacional, o STF, clara e diretamente, demonstrou a evolução de sua jurisprudência, com a maioria pronunciando-se pela proibição de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais. Qual o ponto de divergência em relação ao caso do presidente da Assembleia do Maranhão? Qual? É que o deputado Otelino Neto chegou ao seu terceiro mandato, de fato, consecutivo na presidência da casa. Mas a primeira vez que ele assumiu o comando daquele poder não foi por eleição direta dos pares, mas por substituição, já que ele assumiu o cargo em 2018, depois da morte do deputado Humberto Coutinho. Então, o presidente, que era na época o presidente do Legislativo. A pergunta que se faz: se o procedimento não serve para barrar, por exemplo, a perpetuação do Legislativo, por que serve para barrar no Executivo? Né? O caso, por exemplo, poderia citar o caso do Brandão. Brandão, ele não foi eleito, né, da forma direta que o Flávio Dino foi, mas ele foi eleito ali numa composição. É vice. Assim como o Otelino foi eleito numa composição com o Humberto. Certo. Mas o Brandão, ele vai assumir o comando do governo em abril, caso o Flávio Dino saia de fato para disputar algum cargo, ele não vai ter direito a disputar duas eleições, ele vai ter direito de disputar apenas uma reeleição. Mas o direito, ele é subjetivo, né? Ele tem essa pegada de interpretar. Por via de regra, o parágrafo 3º da Constituição do Maranhão diz que a partir do dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias para a posse de seus membros e eleição da mesa diretora para o mandato de 2 anos, permitida, abre aspas aqui, ó, a reeleição. Correto? Sim. Redação dada pela Emenda Constitucional 60 em 2010. Qual o ponto de divergência? O texto da Constituição passa por uma mensagem objetiva. A Constituição do Maranhão, assim como a Constituição Federal, elas são claras em relação a isso. A duração dos mandatos da mesa, fixada em 2 anos, apontando para o limite temporal. Não é proibida a recondução. Mas a norma também não determina a quantidade de vezes que o mandato pode, ou que o mandatário pode comandar. Vira a folha. Entendeu? Ou seja, é muito complexo isso. Não, eu tô aqui fazendo uma exposição. O deputado Otelino, ele foi eleito uma única vez de forma direta em 2019. Certo. Ele já havia sido... O povo tá só te ouvindo ali, tá tonto que não tá entendendo. Então, assim, essa interpretação... É porque eu tenho desvio de atenção, quem fala devagar, Isaías. Porque assim, algumas pessoas dizem assim, qual o problema da eleição do Otelino? Ele pode ou não ser reeleito? Ele poderia ou não continuar à frente do mandato? Ficou difícil de entender, porque o PROS contestou, depois retirou, ninguém entendeu dessa forma. Quanto tempo ele pode passar lá na presidência? Bom, a Constituição diz que ele tem direito à reeleição, mas também não diz quantas vezes. Pois é, então ele pode ficar forever. Na decisão do Alexandre de Moraes, ele fala que a Constituição Federal e a Constituição do Estado fala que ele pode ser reconduzido apenas uma vez. Então ele está legalmente no... Porque mas ele entende que no caso quando ele sucedeu o Humberto Coutinho, foi mandado tampão, não conta. Muito bem. Bom, agora a pergunta que deixo aqui para a população responder. Há uma divergência da Constituição do Maranhão com a Constituição Federal, correto? Correto. A Constituição Federal proíbe a reeleição. Mesmo proibindo, Maia passou quantos mandatos? 3 mandatos. Otelino tá legal no mandato? Tá. A Constituição do Estado do Maranhão diz que pode a reeleição. Eu não comecei o meu debate. Reconduzido uma vez. Não diz ela não diz o prazo, só diz que dá a possibilidade da reeleição. E não a federal fala em prazo, não. Se 1, 2 ou 3. E a federal diz que não. Bom, a federal proíbe.
Qualquer reeleição. Quando há divergência entre a Constituição Estadual com a Federal, qual é a norma que deve prevalecer? Como é que o STF vai julgar isso em plenário? Então, assim, foi uma decisão monocrática, mas ficou mais claro nesse debate a nível de Brasil a situação do presidente da Assembleia. Isso. Né? Eu já expliquei aqui o ponto de divergência. Isso. Né? Ele não foi reeleito em 2018, entre aspas. Ele foi eleito vice-presidente e assumiu em função da morte do Humberto. Ele assumiu, mas é mandato tampão. Não conta. Seria a mesma coisa ele disputou como vice. Na época. Esse assunto tá chato. É um assunto chato. Isso que eu tô falando. Não. Eu quero rapper. É muito Alô, complexo. Quebrada. É uma situação que. Resta saber se o plenário do Supremo vai julgar, vai tratar da Otelino é fofinho, pronto, deixa ele lá. Mas é como eu tô dizendo. Otelino é Gaspazinho? Ele é fofinho. O certo é que o Otelino saiu muito vitorioso, viu? Bom, nesse momento tá. Vamos mudar de assunto. Vamos tirar um dia só pra falar nisso. Vamos mudar de assunto. Continuando de Assembleia Legislativa, eu quero só citar aqui que o deputado Zito Rolim te ligou agora acabou de ligar, informando que não é mais o presidente do Conselho de Ética, porém, ele também tem informação que nem Duarte e nem Iglesias ainda não provocou o Conselho de Ética e que provavelmente na próxima semana será publicado quem será o novo presidente do Conselho de Ética e ainda está sendo feita essa discussão e ainda não foi definido. Muito bem. Bom, aqui a gente sempre, ou como eu tô falando, a gente sempre não tem negócio de lado, mas tá circulando na internet um áudio de um vereador lá de Fortaleza, esse vereador de Fortaleza, né? Largando o cacete em Everton Rocha. Você já ouviu? Mentira, do nada. Largando o cacete em Everton Rocha. Na verdade, teve babado com o Everton hoje? Teve? Na verdade, a bem da verdade, o vereador se manifesta em relação a uma congratulação que foi enviada ao senador o senador irmão do Ciro, o Cid Gomes, que assumiu a liderança do partido no Senado e foi enviado uma congratulação. E nisso ele ataca toda a bancada do PDT no Senado. Mas o que chamou inclusive atenção, o Everton, né? O que chamou a atenção foi a forma e aqui o currículo que, segundo ele passou do Everton, e aqui a gente tem que colocar, né? Ninguém coloca tudo lá no blá blá blá, a gente também vai colocar aqui. Vamos ouvir o vereador lá de, eu acho que é Fortaleza, né? Fazendo uma capital crítica do Ceará, Fortaleza, ao senador Everton Rocha. Vamos lá, DJ. Bota aí no ar. No Senado é composta por 3 senadores. Senador Everton Rocha. O sujeito conseguiu a proeza de ser denunciado por desvio de verbas pela primeira vez aos 18 anos. Paz, meus senhores. Quase minha idade. Hoje ele tem 41, vereador Pedro Matos, e responde a mais de 20 processos. Entre eles, improbidade administrativa, fraude em processo licitatório, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, dispensa indevida de licitação. Rapaz, se abrir o Código Penal em qualquer página, o sujeito vai estar. Ave Maria. O segundo parlamentar... Conta no dedo? Isso tá circulando nas redes. E claro, a gente sempre fala aqui, a gente bota todo mundo, né, inclusive para se defender. A gente já falou aqui de Brandão, a gente já tá falando de Everton. Vou perguntar para Josimar como é que tá a questão lá da operação que também houve no Maranhão com ele, do qual ele foi não alvo. deu para ele vir hoje. Talvez ele venha na próxima semana. A operação da PF, que ele foi alvo, né? No momento a pauta é o Everton Rocha, que esse vereador dizendo que, rapaz, o Everton com 18 anos já respondeu o processo. Gente, ele é babado. Tu não disse que ele era o maior ativista na época do mas com 18 anos, senhor. Peraí, vamos ouvir de novo. Peraí. Por 3 senadores. Senador Everton Rocha. O sujeito conseguiu a proeza de ser denunciado por desvio de verbas pela primeira vez aos 18 anos. Paz, meus senhores. Meu Deus, e ele era o quê com 18 anos? Eu acho que aqui essa informação, acho que não procede. Com 18 anos o cara não dá pra... Ele era alguma coisa ele não era nada, vamos ver. Só se ele cometeu alguma coisa na UMS, né? Peraí, vamos ver mais. Peraí. Quase minha idade. Hoje ele tem 41, vereador Pedro Matos, e responde a mais de 20 processos. Entre eles, improbidade administrativa, fraude em processo licitatório, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, dispensa indevida de licitação. Qual é o nome desse vereador aí, Minardi? Eu vou ver aqui. Porque assim, eu vou ver aqui, rapaz.
Esse povo sabe de coisa, rapaz. Vê aí, consegue localizar o nome do vereador. Deixa eu ver que é. Porque aquele Daniel Silveira, né? O ético, né? Daniel Silveira. Carmelo Neto. Pelo menos tinha 90 processos. Carmelo Neto. Carmelo Neto. O povo Deixa já eu só sabe ver aqui. até o nome do vereador. Eu recebi esse Vereador Carmelo Neto. Recebi. Tá até num blog também lá de Fortaleza. Olha aí. De Fortaleza também? É. Cruzes, credo. Meu pai. O canal tá aberto aqui para o senador Everton Rocha fazer sua defesa, né? Até porque o cara disse que aos 18 anos ele já... Gente, que loucura. É? Com 18 anos? É. Mas ele foi mais duro que ele disse ao final do discurso, quando ele tratou do senador, especificamente falando, que em qualquer página do Código Penal que abriu, o senador tá... Será que o senador conhece esse vereador? Essa história de 18 anos aí, né? Tá meio cabeluda. Será que o Everton conhece esse Carmelo, esse vereador? Não, ele não tá com raiva nem do Everton, é do outro senador do Cid, lá, né? na verdade ele é oposição ao Cid no Ceará. Ave Maria, o ataque foi a falado do Cid. Ataque foi a bancada do... Ele fala que o Cid já cometeu vários crimes, quis invadir lá em Sobral com uma retroescavadeira. Ele mete a lenha no Cid. Queria derrubar lá o quartel da polícia lá com uma retroescavadeira, que viajou com dinheiro público, com a mulher, a sogra pro exterior, esse tipo de coisa. Bom, ainda tem um vídeo que ele faz o som da retroescavadeira. Bom, o canal tá aberto, se quiser o senador, claro, pode me ligar. Aí tem um outro senador que dormia na papuda e de dia ia a sessão no Senado, que ele tá no Congresso, que ele cita, né? O outro senador do PDT, da bancada do PDT. Muito bem. A gente liga pro Everton? Eu acho. Bom, tem que ligar. O cara tá acusando ele de um monte de coisas desde os 18 anos, gente, que loucura. O Carmelo, pelo que eu tô vendo aqui, é bolsonarista, né? Ah, é bolsonarista. É bolsonarista. Diz que é um... Eu sabe, ultimamente eu tenho um pouco meio restrito em fazer alguns comentários, porque quem era aquele deputado federal lá de Brasília que era o Deus da verdade, que xingou Deus e o mundo, né? Queria fechar o STF. Daniel Silveira. Cara que simplesmente tinha 90 processos. Mas qual político que não tem um monte de processo? Não, mas é como eu tô te dizendo, eu não gosto de entrar, ainda mais quando o cara é bolsonarista. Ele na verdade, Isaías, eu vou bem que falar. O que mais atrapalha esse país são os extremos. Tanto extrema direita, extrema esquerda, isso aí é uma coisa que tem destruído e atrapalhado muito esse país. Por isso que eu escolhi o Centrão. Isso é uma coisa que tem que ser superada. Eu sempre costumo dizer aqui, e eu tô calado, só ouvindo. Ouvindo o vereador falar. Sabe por que eu tô calado? Porque nós temos juízes de 2 em 2 anos. O povo, ele é... O povo, ele é ético nos anos ímpares. Mas nos anos pares, que são os anos de eleição, o povo... Por que o povo não foi juiz e não julgou verdadeiramente o senador da forma que o vereador lá de Fortaleza disse que aos 18 anos, não sei. Por quê? O povo é juiz. Não. O povo pode condenar ou julgar. Se a justiça não pune, condenar ou absolver. Se a justiça não pune, volto a dizer, se o Everton quiser entrar no ar, poderia não tem punir. problema. Mas sabe qual foi a resposta? Sabe qual foi a resposta em 2018? Isso aí já vinha desde a campanha. Sabe qual foi a resposta da população nas urnas? Sim. O senador foi eleito com maior votação, uma votação maior do que a do governador. Do próprio governador. Aí tu vem me dizer que o povo... Não, mas na época o povo não sabia de nada. O povo não sabia de nada. Sabia nada, não. O Everton é figura... O Everton é figura pública desde quando? Mas não sabia, Eu tô calado, só ouvindo os comentários, sabe por quê? Porque tem certas coisas que vale a pena a gente insistir. Porque talvez a população é inocente e escolheu alguém, como é o caso do Daniel, de forma ingênua ao ponto de não saber que ele tinha 90%. O povo só tem direito ao voto. O cara jogou pesado, dizendo que se abrir o Código Penal, não, ele tá falando da população. A população só tem direito ao voto. É na hora do voto que a população tem a voz. Mas é nessa hora que a população é juiz. Mas a pessoa tem fé e esperança. A pessoa tem fé e esperança que vai mudar alguma coisa. Agora não tem culpa se os políticos não fazem nada. Atenção, Leandro Miranda, do sistema blá blá blá. Tem que ir lá defender, porque isso aqui
Tá em toda a rede social hoje. Amanheceu hoje disparado. Leandro é que é o assessor do senador, não? O ponto e vírgula tem que fazer uma defesa. Não, só é o Fred Cunha, se eu não me engano, ele também é uma das... Fred Cunha, né? Porque Leandro eu vi mais ou menos que o pessoal... Que agora ele vai pra Brasília. Não tem uns repórteres da Globo que vão pra Nova York, serem correspondentes Miami, não sei o que. Ele vai ser correspondente do ponto e vírgula. Não, Brasília. Correspondente. Leandro vai ser o enviado do ponto e vírgula. Do ponto e vírgula em Brasília. Olha aí, Leandro. Sabe por que muitas das vezes... Ele é o enviado. Sabe por que essa criatura... Sabe por que muitas das vezes, KS, amigos ouvintes, Thales, Mauro, Minardi, a população elege muitas das vezes político, esse naipe? É porque somos um país democrático que só tem o direito de eleger para 2 poderes. Aí, quando você é um deputado, é um senador, é um vereador, que quando você é punido, você sai sem direito às benéficas, sai sem direito a salário. Mas se você é um integrante do judiciário e você pratica algum crime, sabe como é que você é punido? Como? Com aposentadoria compulsória. Verdade. E com seu salário. Aí alguém vai dizer assim, mas esse Brasil... Esse é o Brasil. Que nem os desembargadores, olha, né? Assim que acontece. Em 2000... Mas a culpa é do legislador. Quantos anos tem o Everton? Quantos anos tem o Everton? Em 2007... Ele é novo, ele tem 41 e 42. O Everton é novo. Em 2007, ele assumiu a secretaria no lugar do Mauro Bezerra. Que o Mauro Bezerra morreu, ele assumiu. Esporte. Esporte. Unificou Juventude e Esporte. Não, esse caso lá do Castelinho, todo mundo já conhece. Caso Castelinho, todo mundo já conhece. O lance está em pauta, essa questão aí da denúncia lá do vereador. Do nada. Do nada. Do nada, senhor. Bom. Mas ele também, o vereador, não trouxe nenhuma novidade, né, Minardi? Aí o Everton, desde 18 anos, fazia isso? Eu tô dizendo desde quando tempo se fala isso em torno do senador. Sabe qual foi a resposta em 2018? Repito. Senador mais votado. Mas ninguém sabia. Naquela época o Everton era maravilhoso. O povo é inocente. Quando chega no período das eleições, o camarada chega lá pra pedir o voto. Tá aí, ela explicou, tu é imprensa, ela é povo. O povo não sabe. A imprensa tu tem que saber. O povo não sabe. A imprensa tu tem que saber. Mas a imprensa noticiou, se você der uma gugada aí, todo mundo vai... Isso não é um caso novo. Na verdade, deixa eu fazer aqui uma coisa. Todo político, meus amigos, todo político é passível de processo. Todo político. Todo político tem. Assumir um cargo de política, assumir um cargo no executivo, por exemplo, o Everton já foi secretário, responde lá as broncas dele como secretário. Já foi presidente da UME. Já foi presidente da UME, é senador, já foi deputado federal, o cara tem as broncas dele e vai responder normal. Verdade. E isso, tá? Eu na minha visão, isso turma, não interfere numa eleição dele para governador. Assim como também eu falo a mesma forma lá do Josimar. Josimar tem um processo lá da época que disseram que ele estava respondendo um processo que ele mandava nas madeiras lá e nunca aprovaram, e agora tem um inquérito que nem processo é federal. Isso, estou falando da operação da Polícia Federal. E isso também ele vai responder, por quê? Porque ele tem um grupo, ele tem parceiros, e isso ele sempre vai estar exposto. Porque nem eu falei, então, o povo sabe. É preciso, essas broncas aí, por exemplo, esse vereador tá denunciando o Everton e dizendo isso, aquilo outro, mas ele precisa provar. Claro, e como tu disse, ele não tem processo também, não. Ele é bem claro, ele fala aqui no caso do Everton, o Everton é acusado, Cid é acusado e o outro é condenado. Ou seja, aí vamos passar pra parte do direito. Concluir, o Everton é acusado, Josemar pode ser, ou não é nem acusado porque ainda tá na fase de inquérito. Mas no caso especificamente do Everton, ele é amparado pelo princípio constitucional da presunção de inocência. Pronto, é aí onde eu quero chegar. Então, meus amigos, essa questão aí, eu tô te falando isso e agora eu vou fazer uma defesa lá do Josimar, que ninguém fizeram essa operação aí midiática. Por quê? Porque todo mundo sabia que o Josimar de Maranhãozinho estava em alta, né? Aí neguinho, rapaz, temos que fazer alguma coisa. Vamos baixar essa bola. Pra frear. Aí, pá, neguinho, botaram lá, inventaram essa operação da Polícia Federal, que eu já tenho informações, vão ter novidades, informações de que ela pode ter sido uma coisa que foi um tiro pela culatra, viu? Tiro no pé. Mas tá respondendo, tá em inquérito ainda, tá? E isso não mexe e não vai mexer se ele quiser ser candidato a governador.
Assim como uma denúncia dessa aí de um vereador, claro, desse vereador contra o Everton, não mexe e nem vai mexer ele candidato a governador. Então, as pessoas às vezes espalham essas notícias e fazem esse tipo de espetáculo para frear o cara. Isso é que é verdade. Isso não cabe mais, não engana mais o povo. O povo sabe que tudo quanto é político tem processo, tudo quanto é político tem teto de vidro, querendo derrubar. E o Isaías falou que o Isaías pontuou muito bem aqui que não influencia em nada. Não influenciou. Então tá aí o Everton foi o senador votado, teve voto até mais que o governador em 2018. Escuta, e a mesma coisa que aconteceu, que quando teve lá da operação de Josimar lá na Madeireira, ele saiu o quê? O deputado federal mais votado não só no federal, Maranhão. Estadual mais votado no Maranhão e federal mais votado no Maranhão. Então isso não interfere. Mas a turma, assim, os inimigos, tanto do Everton quanto do Josimar, eles passaram a trabalhar isso. Eles passaram a querer dizer que os caras são bandidos, que os caras fazem isso e tal, não sei o quê, porque eles não têm outro assunto. Outra opção. Mas eu vi mais os aliados de Everton aqui, da imprensa, os aliados de Everton atacando o Josemar do que outras pessoas. Covardes. Quem mais atacou o Josemar nessa história, bem da operação, foram os aliados de Everton. Na verdade, eu vejo... Inclusive, isso aí tem que ser dito realmente, Thales, que o pessoal do Ponto e Vírgula lá fizeram a maior festa. Compraram até champanhe. Um verdadeiro blá blá blá. Só que não olharam os processos de Everton. E agora tá aqui. Agora nós do Questão de Ordem, a gente tá falando do Everton, que esse vereador não foi nem ninguém do Maranhão. Veio lá do Ceará. O vereador tá falando tudo isso aí do Everton e nós, meus amigos, diferente de outras, como tu tá falando, desses outros aliados de Everton, tá? Que largaram o cacete lá no Josimar, nós estamos aqui defendendo o Everton. Porque o Everton, essa história de 18 anos eu não boto muito fé, tá? O cara tem processo respondendo na justiça? Tem. Quem tá na vida pública tá sujeito a isso. Tá? Aí, assim como o Josimar tem processo na justiça, um processo na Justiça Federal está respondendo. Isso aí, quando o neguinho, eu poderia muito bem agora fazer, né, carnaval disso aqui. Mas não vou fazer porque eu sei que a questão é política. E não vale a pena. Não vale. Essa questão é política. Esse pessoal do Everton são tão amador que fazem atrapalhar o próprio Everton. Pronto. Numa conjuntura estadual que se trabalha, uma unificação aí de uma candidatura consistente que venha ganhar e dar continuidade, inclusive ao projeto do próprio governador de ter uma candidatura única, coesa e sólida. Aí os caras atrapalham. Mas diante das movimentações aí, Minardi, que tem acontecido nos últimos dias, tudo indica que o senador deve ter visualizado esse cenário aí e deve estar mexendo, pelo que está se sabendo das notícias, mexendo nas pedras, no sentido de unificar, de apaziguar, de acabar com esses atritos. E outra coisa. Com as coisas que atrapalham essa possível união. E isso aí, a gente fica muito assim, atento, né? Porque aqui a gente faz política, não é de coração, é de razão. Todo mundo sabe que uma chapa, o Everton Rocha e Josimar, Flávio vai ter que tomar benção. É babado. Porque o Brandão não tem força, meu irmão, para ser governador sem o Everton e ser Josimar. Pois Todo quem mundo é sabe Brandão? disso. Então, fizeram uma operação lá para Josimar e agora estão tentando difamar o Everton. Isso é para vocês, aqui a gente colocou isso aqui, isso é para vocês entenderem que o jogo é bruto. O jogo é bruto. O Maranhão tem quantos municípios? E diferente. 217. E diferente. Metade o Everton, metade Maranhãozinho. E diferente dos outros meios de comunicação, eu aqui no Questão de Ordem, minha bancada, nós não vamos fazer carnaval em cima de desgraça dos outros. A gente não faz isso. A gente coloca a coisa como ela é e explica o que está acontecendo. Querem sim difamar o Everton, querem sim difamar o Josimar. Isso é fato. Agora quem decide é você. Você que tá ouvindo, mas não atinge mais, você que tá ligado, como a gente já falou, tentaram lá no passado fazer isso com o Josimar veio como o deputado federal mais votado do Maranhão. Tentaram fazer isso com o Everton, com o negócio de Castelinho, Costa Rodrigues, né? Costa Rodrigues. O Everton veio a história dos colchões também. Dos colchões. O Everton veio como senador, teve mais votos que Flávio Dino. Então, meus amigos, entendam isso, como é que o jogo é feito. O jogo, ele é feito desse jeito. Eles
botam para difamar o cara, para quê? Quando vê que o cara tá crescendo, eles tentam puxar a corda do cara. Então fique ligado, porque aqui no Questão de Ordem a gente fala a verdade, tá bom? Tá bom. 18 horas. 12 horas. Ai, Zé Vaqueiro. Hoje é final de semana. Sextou. A gente agradece a audiência de todos, tá? Quero ver se lá no outro sistema eles tenham essa mesma imparcialidade que o Questão de Ordem. Eu quero saber se Leandro me hospeda lá em Brasília. Estamos finalizando aí. Eu quero aqui, inclusive, mandar um abraço aqui pro diretor de comunicação da Câmara, Marco Dessa, ligado aqui no Questão de Ordem. Maravilha, forte abraço. Tô defendendo teu chefe, Marco Dessa. Márcio Gerri, um beijo. Marco Dessa que tá devendo um convite pra nós aí no Sarará Grill, viu? Tô mandando muitas mensagens aqui pra mim. Coloca no ar, pra mim colocar nós isso aqui. Isso é molecagem isso aqui. Peraí, eu só quero dizer o seguinte, que o jogo tá aí, tá? Vejam como vai se movimentar o Josimar, como vai se movimentar o Everton e como vai se movimentar o Brandão, tá? O jogo tá aí. Esses são os candidatos a governador. E essas coisas baixas. E o Laésio, tu não fala não? O Laésio. Um abraço a todos. A gente volta no meu caso, na próxima quarta-feira, inclusive tratando do caso da desembargadora Tânia Garcias, aposentada com o suor do povo pra eternidade, com quero mandar um beijo pra Josimar. Josimar, um beijo. Não manda mensagem no WhatsApp, não. Eu vou te bloquear aqui, mas tu me liga ou manda mensagem normal, tá? E não manda nada de saliência. E aí, tem dinheiro pra mim? Quando é que nós vamos sair? Vixe, hoje é sexta! Forte abraço! Tchau, gente, até segunda! Chegamos ao final de mais um programa Questão de Ordem. Obrigado e